Hoje eu vou fazer com vocês alguns problemas mais técnicos, mas como eu disse antes, que envolvam outros conceitos para a gente ir lembrando os outros conteúdos enquanto a gente fala dos números complexos. Tá? A gente já falou o básico sobre números complexos, né? A introdução, a gente já falou o que é um número complexo, como que representa na forma algébrica, em pares, no plano, o que é o conjugado, quais são as operações, que é o módulo de um número complexo. E, por fim, vamos para os problemas mais específicos aqui. Então, como eu disse para vocês, é mais estudar os conjuntos numéricos ou conjunto de solução de determinada situação. Bora lá, então. Ontem a gente falou das potências de I, né? Só lembrando aqui rapidinho as principais que a gente tem que lembrar. Nós temos que lembrar que I ao quadrado, Sadu, I elevado a 1, né? Obviamente aí, I ao quadrado é menos 1, I elevado a 3 é esse vezes esse, né? Então isso aqui vai dar menos I, e I elevado a quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Então a gente tem aqui beleza, então a gente tem aqui essas principais potências. O que acontece quando a gente for aumentando as potências? Você tem, por exemplo, I elevado a 5, I elevado a 6, I elevado a 7, I elevado a 8. A gente viu que é cíclico, né? Isso aqui vai se repetindo, menos 1, menos I e 1. E como é que eu descubro isso aqui? Como é que eu sei que são esses valores aqui? Como é que eu sei, por exemplo, quanto é I elevado a 73, por exemplo? Então, eu vou ter que pensar no seguinte. A potência de I vai ser sempre I elevado ao resto da divisão por 4. Por quê? A cada 4 grupos de I, a cada I elevado a 4, o resultado é 1 na multiplicação, né? Então, eu vou dividir esse 73 em blocos de 4. A ideia é essa, né? Dividir o 73 em blocos de 4. E o que sobrar eu calculo. Os blocos de 4 sempre vão valer 1. Então, vou fazer aqui 73 dividido por 4. Vou descobrir quanto que vai ser, quanto que vai sobrar aqui, né? Então, vou fazer a divisão aqui rapidinho. Bom, 73 dividido por 4. Vamos lá, então. Aqui eu tenho 1 vezes 4, 4, 7 menos 4 é 3, 8 vezes 4, 32. Vou ter o resto aqui, 1. Ou seja, aqui, olha, I elevado a 73 é a mesma coisa que I elevado a 1. Sempre vou usar o resto da divisão aqui. E fica fácil calcular, né? Sempre vai dar, o resto sempre vai ser 1, 2 ou 3. Né? 0, 1, 2 ou 3. Então, I elevado a 1, que na verdade é I. Então, I elevado a 73 é a mesma coisa que I no finalzinho da aula de ontem sobre as potências de I. Beleza? Vamos para as questões, então. E aí? Professor, Oi. só uma dúvida ali, então, tinha que calcular até chegar aos números decimais, porque se chegar no decimal não pode ter o cálculo, então, por isso que você não continua a operação ali no resto? Sim, a divisão é sempre inteira, tá? Como nas potências, por exemplo, eu não vou colocar aqui I elevado a 73, eu não vou dividir em partes decimais, não vou colocar I elevado a 72,5, depois I elevado
a 0,5 que sobrou aqui, né? A gente não vai quebrar essas potências em partes decimais, o ideal é que sempre fique inteiro. Então, por isso que eu vou pensar só na divisão com os números inteiros. Tá? Então, você vai dividir e onde parar é o seu resto. Ah, eu acho complicado aqui, eu tenho uma calculadora para fazer essa divisão aqui. Se eu for dividir lá, vai dar 73 dividido por 4, se eu não me engano é 18,25. Como é que você sabe que vai, qual é a parte inteira? Vou usar o 18, né? Você vai fazer 18 vezes 4, ver quanto que vai dar. No caso é 72. Então o resto você já sabe que é 1. E é esse valor que vai te interessar. Ah, mas aí no processo aqui é sempre parou na parte inteira, tá? Nunca vai para a parte decimal, não. Então vai ser sempre bem tranquilo, apesar de... Vai ter um número bem grande que vai ser sempre bem tranquilo. Vou tentar usar isso aqui, então, em alguns problemas. Isso e mais alguma coisa, né? E agora eu preciso da ajuda de vocês aqui para resolver essa questão. Vamos começar pelo item A e depois a gente vai para o item B. Vou até colocar em uma outra página aqui, ó. Então, I é a unidade imaginária. A gente já sabe que I é raiz quadrada de menos 1 aqui. Determine o valor de A em cada caso. Como eu disse anteriormente, os problemas são bem técnicos, né? O valor da expressão aqui, olha. Quer saber quanto que é? I mais I elevado a 2, mais I elevado a 3, mais I elevado a 4, mais I elevado a 5, mais I elevado a 6, mais I elevado a 7, assim por diante, até I elevado a 50. Então é isso que eu tenho aqui, não. Só tem menos termos, tá? IA1, IA2, IA3, até 49 e 50. Então, eu coloquei aqui mais termos, mas é a mesma expressão. I elevado a 49, I elevado a 50. Quer saber quanto que é isso aqui? E aí? Alguma ideia? Como? Na verdade, nessa expressão, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que simplificá-la. O que dá para agrupar, o que não dá para agrupar, como é que dá para fazer essa expressão? É do que dá para ser feito? Alguém consegue imaginar? Sim, não. E aí? No caso desses valores aí que a gente já sabe o resultado, tipo, será que tinha como decompor o I8, tipo, em I4 vezes I4, no I6, 3 vezes 3, não sei. O começo, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. O começo do que você falou é, é verdade, tá? Então, alguns valores a gente já sabe, né? Então, por exemplo, do i elevado a quarta eu já sei quanto que é, né? Então, tem alguns valores aí que eu já sei quanto que é. A ideia aqui, olha, para sequências, deixa eu só ver o que o pessoal colocou no chat aqui. Posso simplificar o número i ao quadrado, i a 6 e juntar eles. Ou simplesmente somar as potências. Né? Vou tentar juntar tudo que vocês disseram aqui. O Arthur disse que tem alguns valores que a gente já sabe, né? E tentar juntar e decompor. Por exemplo, o i elevado a 4, né? E o i elevado a 8 são parecidos, eu posso tentar decompor aqui. Talvez seja essa mesma... Não consegui entender direito, mas talvez seja a mesma coisa que o Matheus disse aqui. Tentar colocar alguma coisinha em evidência e simplificar.
Elton colocou simplesmente somar as potências aqui. Posso, né? Eu vou tentar usar as duas ideias. Usar os valores que eu já sei e somar mesmo. Só que eu não vou calcular uma por uma. Né? I elevado a 6, I elevado a 7, I elevado a 8. A gente já sabe quanto que vale cada uma. Por exemplo, vamos substituindo aqui algumas. Vou colocar algumas aqui. E tem um padrão, tá? E normalmente, em questões que tem alguma sequência, a ideia é identificar o padrão para poder simplificar a resolução, tá? Então aqui eu tenho uma sequência com os valores i ao quadrado, i ao cubo, então provavelmente eu não tenho que calcular tudo para esse tipo de soma grande assim. Vou ter que encontrar um padrão para tentar simplificar a minha expressão. E vamos tentar fazer aqui, olha. Vou começar pelos valores que eu já sei. Eu sei quanto que é i ao quadrado, i, né? Mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i à quarta. Esses aqui são os primeiros valores que a gente viu que começa o ciclo, né? Que vão se repetindo. Eu sei que isso aqui é i, mais i ao quadrado é menos 1, mais i ao cubo é menos i, e i à quarta é 1. Então, esses quatro primeiros valores aqui, olha, eu sei quanto que dá para mim melhorar um pouquinho, né? Tirei as potências, ficou só i e 1. Quanto que dá essa soma aqui, ó? Vocês conseguem olhar e me falar quanto que dá? Zero? Isso, zero. Tá? Por quê? I menos i. Zerou. Menos 1 mais 1. Zero. O que vai sobrar aqui? Nada. Então, acabei de resolver a questão aqui, ó. Isso aqui igual a zero. Mas eu só fiz os quatro primeiros. Mas o que vai acontecer aqui, ó? Vamos fazer outros. Eu fiz os quatro primeiros da minha sequência, né? Do i elevado a 1 até i elevado a 4. O que acontece com os próximos quatro? I elevado a 5, mais i elevado a 6, mais i elevado a 7, mais i elevado a 8. Olha o que a gente acabou de fazer ali atrás, ó. Opa, cadê? Olha, 1, 2, 3, 4, né? Aqui, são os primeiros valores. Depois repete. 5, 6, 7, 8, são os mesmos valores. I, menos 1, menos i e 1. Aqui eu vou ter a mesma repetição. Então, ó, quando eu for fazer i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7, i elevado a 8, eu posso até dividir por 4 lá e ver quanto que vai dar, mas como está pertinho aqui, eu já sei que vai repetir meus valores, né? Eu já sei que vai ser de novo i menos 1, menos i e 1 de novo. Os mesmos valores, ou seja, isso aqui vai... Próximos, a mesma coisa, né? Se eu pegar, vou escrever de cá e vou apagar depois esse aqui, só para a gente ter uma noção, ó. 9, 10, 11 e 12. Se eu pegar i elevado a 9, 10, 11 e 12. O que vai acontecer? Isso aqui vai me dar i menos 1, menos i e 1. Ou seja, de novo vai ser 0. Então, a cada grupo de 4, se eu somar esses 4 valores aqui, eu vou ter 0. Então, vai ser 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Pode sobrar alguma coisa aqui ou não pode sobrar nada, pode dar 0. E aí o que a gente vai ter que pensar é nisso aí. Até aqui, deu para entender qual vai ser a ideia que eu vou utilizar nessa sequência? Antes da gente partir para a soma em si? E que se eu juntar de 4 em 4, dá 0. Então, quantas vezes eu consigo fazer isso? Eu vou dividir aqui para ter uma noção de quantas vezes eu consigo fazer isso.
Vou dividir aqui o 50 por 4. Então, aqui vai 1. Sobra 1. Abaixa o 0. Vai dar 2. Isso dá 8. Eu não coloquei o 4. Só colocar aqui. Resultado direto. Então, 1, 4. Dá 1. Abaixa o 0. Né, que vai dar 2. Que é 8. E o resto é 2. Então, ó. 4 vezes 12, né, dá 48 e sobra 2. Ou seja, eu consigo formar 12 grupos, né? Se eu formar 12 vezes 4, dá 48. Então, eu consigo formar 12 grupos de 4 em 4, que é isso que eu estou fazendo aqui, ó, do 1 ao 4, depois do 5 ao 8, depois eu fiz aqui e apaguei do 9 ao 12, e assim por diante. Eu consigo formar de 4 em 4 12 grupos. Eu sei que esses 12 grupos vão ser sempre 0. Né? Então, esse primeiro grupinho aqui vai dar 0. Esse outro grupinho aqui vai dar 0. Vou fazendo isso até sobrar lá no final da minha sequência 2 valores, que não dá para formar um grupo de 4 elementos. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar isso aqui. Eu já sei, então, que meu Azinho é igual a 0 mais 0 mais 0. Eu vou colocar isso aqui só para a gente entender o que eu estou fazendo, tá? Mais i elevado a 49 mais i elevado a 50. Por que eu sei que... Por que eu sei que são esses valores aqui? Aqui, olha, eu vou ter 12 grupos com 4 elementos. Beleza. De 0 em 0, né? Que eu fui agrupando, deu 0, 0, 0. E esse aqui, 2 elementos que sobraram. Então, o que eu tenho que calcular na verdade? Para descobrir o valor dessa soma, eu só tenho que calcular quanto que é i elevado a 49 mais i elevado a 50. E a gente acabou de fazer a conta, né? Para descobrir quanto que é isso aqui. Eu tenho que pensar no seguinte. Que i elevado, vou separado aqui, tá? I elevado a 49 é i elevado a quanto, né? Eu vou lá, divido 49 por 4. A gente acabou de fazer ali com 50, né? Então aqui vai dar 1. Opa. É 18 também, né? E sobra 9, 2, 8, sobra 1. Então, ó, 49 dividido por 4 dá 12 e o resto é 1. Ou seja, i elevado a 49 é a mesma coisa que i elevado a 1. E i elevado a 50, a gente acabou de fazer, né? 50 dividido por 4 ali deu 18 também. E o resto, 2. É que a gente acabou de fazer. Ou dá 12, perdão. E o resto, 2. 18 não. E o resto, 2. Então, i elevado a 50 é a mesma coisa que i elevado a 2. Só que i ao quadrado, a gente já sabe, né, que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, eu tenho que i elevado a 49 é só o i, e i elevado a 50 é menos 1. Vamos voltar lá, então, na minha expressão. A é igual a i elevado a 49, que é i elevado a 50 é menos 1. Então, esse aqui é a simplificação da nossa expressão. Então, o que eu tive que pensar? E na hora de somar, à medida que eu fosse somando aqui, ó, de 4 em 4, ia dar 0. Ia dando 0, 0, 0, 0. Eu poderia escrever todos os valores aqui e depois ir agrupando? Poderia, tá? Eu ia perceber que ia cancelar um monte de coisa.
Só que o padrão são 4 valores, eu posso fazer isso de 4 em 4, conseguir cancelar. Vão sobrar 2 valores na sequência de 1 até 50, então a gente calculou os 2 elementos restantes do finalzinho da sequência lá, não estava no grupo. I elevado a 49 deu I elevado a 50 deu menos 1, pronto, só tem esses 2 valores aqui, é o máximo até onde a gente pode simplificar. Tranquilo? Fácil ou difícil? Você acha que com um tempinho a mais sairia a resposta? Tudo até aqui? Não? Vamos para o próximo então. Olha, essa é uma primeira questão que envolve números complexos e também outro conceito, né? No caso aqui era interpretar a sequência. Vamos para o item B. No item B, a nossa questão é uma outra sequência, só que em vez de somar, eu vou multiplicar. Tá? Então, vou reescrever aqui a questão. A sequência é A é igual a I vezes I ao quadrado, vezes I ao cubo, vezes I à quarta, vezes I a 5, até I elevado a 20. Beleza. Essa questão é até mais simples que a outra. Como é que vocês acham que daria para fazer essa questão aqui? Ideia? Me ajudem aí. Divide o 20 por 4 para descobrir quantos grupos tem e faz aquela simplificação. Só que agora aqui tem um problema, ó. Iria zerar, né? Não dá para separar em grupos de 4, porque na verdade está todo mundo junto. Lá era soma. Então, eu consigo separar os termos de 4 em 4, que era soma 4, depois soma 4, depois soma 4. Aqui está todo mundo junto, está todo mundo multiplicado. Aí eu posso até fazer isso, mas não sei se seria muito proveitoso, não. Ah, você fala. Essa é a minha ideia principal, mas se eu separasse, por exemplo, I elevado a... É uma boa ideia, não tinha pensado nisso. I vezes I elevado a 2, vezes I elevado a 3, vezes I elevado a 4. Beleza. Se eu fizer isso, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho I vezes I ao quadrado, que é menos 1, vezes I ao cubo, que é menos I, vezes I à quarta, que é 1. Vou multiplicar todo mundo aqui. Né? Então vai ficar I vezes menos 1, vezes menos I, vezes 1. Então eu tenho menos I vezes menos I. Né? Então eu tenho mais I ao quadrado. Beleza? Deu para entender o que eu fiz? Tá, então peguei os 4 valores, olha, negativo com negativo dá positivo, né? Então vai ficar I vezes I, então eu tenho I ao quadrado, que é menos 1. Beleza. Então quantas vezes eu vou ter isso aqui? Né? Olha, I, quem deu a ideia? Não consegui identificar? Rafael. Então, ó, I vezes I ao quadrado, vou colocar mais termos aqui, tá? Só para a gente conseguir identificar os grupos de 4 na lista. Vou colocar aqui I a 6, I 7, 8, 10. Isso aqui vai até I elevado a 20. Beleza. Ó,
De 1 até 20, né? Se eu dividir 20 por 4, eu tenho 5 grupos, né? Então, eu vou formar 5 grupinhos desse aí. E a cada grupo dá o mesmo valor, né? Então, aqui, ó, esses 4 números aqui é um grupo. Depois, do I ao 8 é outro grupo. Do 9 ao 12 é outro grupo. E assim por diante, eu vou ter aqui 5 grupinhos, tá? Como que é pequeno, acho que eu vou até deixar a lista toda aqui. Não precisa, tá? É só pra gente conseguir visualizar toda a lista. Como eu tenho espaço aqui, eu vou deixar, tá? Então, ó. Cheguei até o 12, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa. Beleza. Então, botei aqui. Do 13 ao 16 e do 17 ao 20. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Em cada um desse grupo, quando eu faço a multiplicação, eu coloquei um mais ali no meio, mas é vezes, né? Vezes. Da vezes. No grupo de 4 desse aqui que eu faço multiplicação, eu tenho uma resposta menos 1. Né? Se eu multiplicar os 4 primeiros valores, vai dar menos 1. Eu sei que i elevado a 5, i elevado a 6 e i elevado a 7 vai ser a mesma coisa, são os mesmos valores sempre, né? Então, eu já sei que cada um desses casos aqui é menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Ou seja, o que eu tenho é menos 1 vezes ele mesmo 5 vezes. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Ou seja, A igual a menos 1. Beleza. Fechamos a questão aqui. Eu não tinha pensado nisso, em separar de novo os grupos aqui. A minha ideia foi juntar todos os expoentes. Ficou bem legal. Gostei da ideia aqui. Deu para entender o que eu fiz? Dúvidas? Beleza. Tá. Eu tinha pensado era um pouco diferente, mas vi que estaria na mesma. A ideia seria: o que acontece quando a gente faz o seguinte, ó? Uma outra i elevado a 1. Né? Não aparece 1, mas eu vou deixar aqui. I elevado a 2. I elevado a 3. Então, qual vezes? Até e elevado a 20, né? A gente tem que dá para simplificar uma multiplicação de potências. Quando eu tenho multiplicação de potências, qual a propriedade que a gente tem para os expoentes aqui? Vocês lembram? Que a gente faz? Soma. Somos expoentes, exatamente. Então, i elevado a 1 vezes i elevado a 2 vezes i elevado a 3 vezes i elevado a 4 é a mesma coisa que i elevado a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até 20, né? Tem duas opções. Eu posso somar isso aqui ou lembrar como é que faz para somar os elementos de uma sequência. E aí aqui tem duas coisas que eu quero lembrar com vocês. Primeiro, que tipo de sequência é esse aqui? Vocês lembram? Vocês viram lá no primeiro ano? Acho que é no primeiro. No primeiro. Até quando dou aula pro primeiro que eu não lembro a série, mas acho que é isso mesmo. No primeiro ano. Esse tipo de sequência aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 20. Tem um nomezinho. Vocês lembram qual que é o nome dele?
progressão aritmética? Progressão aritmética, tá? Então, o que é uma progressão? Uma sequência. E por que a gente fala que ela é uma progressão aritmética? Porque é sempre a mesma diferença de um termo para o outro. Ou seja, sempre aumenta ou diminui o mesmo tanto. No caso aqui está aumentando de 1 em 1. Né? Então, a minha sequência aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 20. Uma sequência finita, é uma progressão aritmética finita, né? Começa no 1 e termina no 20. Por que é uma progressão aritmética? Porque sempre aumenta a mesma quantidade. Tem sempre que aumentar de 1 em 1? Não. Tá? Pode aumentar de 2 em 2, de 7 em 7. Aumentar ou diminuir, mas tem que ser sempre o mesmo tanto em todos os valores. Aí a gente chama essa sequência de progressão aritmética. PA. Como é que eu faço para somar os termos de uma sequência desse tipo aqui? Obviamente, eu posso somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. O problema é se fossem 100 valores, eu ia ficar o dia inteiro somando. Né? E a gente tem uma técnicazinha para somar isso aqui. Eu sempre vou somar aos pares. Se eu somar aqui, eu vou escrever diferente, vocês vão conseguir identificar. Vocês vão lembrar de ter feito isso aqui antes. Né? Então, eu vou colocar aqui outros valores, 17, 18, 19 e eu chego no 20, né? Eu coloquei mais alguns valores aqui para a gente observar o seguinte. Sempre que eu tenho uma sequência desse tipo, uma progressão aritmética, se eu somar o primeiro com o último número, sempre vai dar a mesma resposta. Ó, se eu somar o 1 com o 20, a resposta é 21. Se eu somar o 2 com o 19, a resposta é 21. Se eu somar o 3 com o 18, a resposta é 21. Se eu somar o 4 com o 17, a resposta é 21. Então, sempre vai aos pares, à medida que eu vou afunilando para o centro, sempre vai dar a mesma resposta. Se eu somar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, sempre vai dar a mesma resposta. Então, a questão que eu tenho, quando eu tenho um problema desse tipo aqui, eu só preciso saber duas coisas. Primeira, qual é o valor da soma do primeiro com o último? E segundo, quantos pares dá para formar? Então, olha, de 1 a 20, então a lógica que eu vou usar aqui é, de 1 a 20 são 10 pares. Depois, a soma do primeiro com o último é 21. Então pronto, se eu somar, então eu tenho aqui a soma de todos os valores da sequência, vou colocar de toda a sequência. Eu tenho 10 pares, né? Primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro. E toda hora que eu junto um par desse aí, dá 21. Então a soma é 10 pares vezes 21. 10 vezes 21, que é 210. Então sempre vou poder usar esse argumento aqui com esse tipo de sequência, tá? Ah, mas eu gosto de fórmula, eu gosto de decorar as fórmulas aí. Tem sim. Então, a soma dos n termos da sequência é o primeiro, que a gente chama de A1, é a notação mais comum, tá? O primeiro termo, mais o último termo, ou o enésimo termo, vezes a metade da quantidade de termos que eu tenho, né? Então, no caso aqui, a gente tinha 20, eu multipliquei por 10, né? Porque é sempre de 2 em 2, são os pares. Então, eu vou contar quantos números tem, que no caso são n números, e pegar a metade, né? E dividir por 2. Então, aqui, olha, tem uma expressãozinha aqui,
indica a soma dos termos de uma progressão aritmética finita. Ok? Então, o que está escrito na fórmula? O que eu coloquei aqui de vermelho desenhado, tá? Eu vou pegar o primeiro, juntar com o último, contar quantos pares tem na minha sequência e multiplicar. Vou pegar o primeiro com o último, contar quantos tem e dividir por 2. Se for um número ímpar, não tem problema, tá? Eu vou contar, se fosse 21, eu ia contar 21 e dividir por 2, tá? Do mesmo jeito. A gente entende que um número sozinho dá meio par, tá? É mais ou menos essa a noção. Então, eu vou somar o primeiro com o último, multiplicar pela metade do total de valores e eu vou ter a minha soma ali. Então, ó, esse conceito aqui pode ajudar vocês na hora de resolver alguma questão que envolva alguma soma. E seria isso que eu teria feito, tá? Então, i elevado a 1 vezes i elevado a 2 vezes i elevado a 3 até o 20 é a mesma coisa que i elevado a 210. I elevado a 210, o que me ajuda a fazer isso aqui? Qual é a vantagem de escrever aquela sequência e escrever o 210? I elevado a 210 é a mesma coisa que i elevado a 2. Como é que eu sei isso aqui? Fiz a mesma coisa de antes. 210 dividido por 4. Então, vou ter aqui 5 vezes 4 dá 20. Sobra 1. 0. Tenho aqui 2 dá 8 e sobra 2. Então, tenho o resto 2. Então, i elevado a 210 é a mesma coisa que i elevado a 2, que é a mesma coisa que i elevado a... Opa! É a mesma coisa que menos 1. De novo, a mesma solução. Então, ó, para resolver dessa forma aqui, eu precisava lembrar do conceito de soma de termos de uma progressão aritmética ou conseguir somar, tá? Mas eu gostei bastante da ideia aí, fazer os grupinhos de 4 em 4 e conseguir identificar que as multiplicações aqui seria sempre menos 1. Beleza? Então aqui a gente tem duas formas diferentes de fazer. Na minha mente veio a solução mais complicada, que é geralmente o que acontece. Eu gostei bastante. Gostei mais da primeira solução, na verdade. Mas eu queria mostrar para vocês, de novo, como soma os termos de uma sequência. Beleza? Deu para entender as duas coisas? Por que a expressão deu menos 1 nos dois casos? Beleza. Sem dúvidas, vamos para a próxima. Um outro tipo de questão, e aqui creio que será o último caso que nós veremos antes da resolução dos problemas, é como representar uma região usando os números complexos. E aí, de novo, do mesmo jeito que no último item a gente resolveu uma questão usando conceitos anteriores, no caso a soma dos termos de uma sequência, aqui também a ideia é lembrar de outra coisa que a gente já falou, pensando em algo que envolva os números complexos. Aqui fala o seguinte, ó, localizar graficamente o número complexo z, tal que aí no item A, por exemplo, aqui está escrito módulo de z igual a 4. Beleza. Então, módulo de z igual a 4. Isso aqui significa... vou escrever isso numa página anterior.
Está escrito assim, módulo de Z igual a 4. Eu tenho que colocar isso aqui. Beleza. Então não tem quase nada de informação aqui, né? Eu vou pensar então. Vou fazer assim, ó. Eu sei que o número Z, ele é da forma... A gente costumava escrever A mais BI, né? Ou, sei lá, vou trocar o A e o B aqui, tá? Vou colocar X mais YI. Só para ficar mais fácil relacionar com o gráfico, tá? Por quê? A parte real representar no eixo horizontal, que a gente já chamava de x antes, então acho que vai ficar mais fácil relacionar. E a parte imaginária, que é a parte dos valores que a gente representava na parte vertical, nós chamávamos de y antes, então acho que vai ficar mais fácil relacionar também. Então, x horizontal, y vertical. E é assim que a gente representa esses valores no plano. Então, está escrito aqui ó, que módulo de z é igual a 4. Então, vamos calcular isso aqui. Módulo de z igual a 4. Vocês lembram como é que calcula o módulo de um número real? Perdão, de um número complexo? Como é que calcula o módulo de z? Z ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso. Módulo de z ao quadrado igual a quadrado mais b ao quadrado. Só que aqui eu troquei o a e b por x e y, tá? Então vai ficar assim, ó, módulo de z ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, o módulo de z é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então é isso que eu vou colocar aqui. Não fiz nada, só escrevi como é que calcula o módulo do número complexo. Então essa expressão aqui é dessa forma. Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é igual a 4. Dá para melhorar um pouquinho isso aqui, né? Vamos cancelar essa raiz aqui, ó. Vou elevar ao quadrado nos dois membros. E terei o seguinte. Do lado esquerdo eu vou cancelar a raiz. E terei x quadrado mais y quadrado, que é igual a... Aqui eu vou deixar 4 ao quadrado, tá? Só para poder mostrar alguma coisa para vocês. Beleza, então tem que representar no gráfico, como era a questão, essa expressão aqui. E aí, só de olhar, eu teria que lembrar o que é isso. O que essa equação aqui representa? Vocês lembram disso aqui? Se marcar isso no... Se desenhar que essa expressão representa, vocês conseguem identificar? Algum triângulo, né? Não. Mais alguém? Um palpite? Vou escrever diferente aqui. Vamos ver se refresca a memória de vocês. O que poderia ser escrito assim, ó. X ao quadrado, na verdade, é x menos 0 ao quadrado. Y ao quadrado poderia ser escrito y menos 0 ao quadrado. Isso aqui igual a 4 ao quadrado. E aí? Tudo assim. Não, ainda, ó, essa equação aqui é uma equação de uma circunferência. A gente escrevia assim, ó, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, né? Ou x, x0, y menos y0.
que é mais comum, é igual ao raio ao quadrado. Então, a gente tem aqui a equação reduzida da circunferência. Vou deixar aqui. Equação reduzida da circunferência. Então, quando eu for desenhar isso aqui, então, olha o tanto que na representação com os números complexos é mais prático. Isso aqui, ó, módulo de z igual a 4 tem o mesmo significado que essa última expressão aqui. Então, a ideia é entender isso, que essa expressãozinha pequenininha, módulo de z igual a 4, tem o mesmo significado dessa expressão aqui, x menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Todos indicam no plano uma circunferência. Então, eu sei que dessa circunferência aqui, eu sei o seguinte. O centro é o ponto 0 e 0. Né? Como é que eu sei? Olha na fórmula. Menos o x do centro, menos o y do centro. Então, é 0 e 0. E o raio é igual a 4, porque olha na fórmula, é o raio ao quadrado. Então, o raio é 4. Então, eu vou lá no meu plano e desenhar isso aqui, uma circunferência de centro 0, 0 e raio 4. Aqui, e desenhar uma circunferência de centro 0, 0 e raio 4. Então, meu centro é aqui, no 0, 0, pode ser. E o raio, então, vou ter daqui. Vou desenhar aqui rapidinho. Olha, eu tenho aqui agora minha circunferência. Que eu tinha chamado de C, mas eu desenhei em outro lugar e deixei como A. Então, aqui o meu centro, 0, 0, e o raio, 4. Então, essa linha aqui, ó, então, é só a linha, tá? Então, a representação geométrica é justamente a linha escura aqui. Então, não conta o que está nessa região, né, interna, e não conta o que está na região externa também. Como é igual a 4, ou seja, uma circunferência de raio igual a 4, então só a linha que é a representação geométrica. Então, isso aqui indica que módulo de z igual a 4. Fácil ou difícil? O que vocês acharam? Vamos pensar então no outro caso aqui rapidinho, antes de terminar. Dá tempo, é bem tranquilo, tá? Deixa eu só deixar
o desenho aqui em mãos. Beleza. Se o problema fosse o seguinte, tá? Eu vou mudar um pouquinho, mas nada demais a questão. Então vamos lá. Se a questão fosse assim, olha, a gente tem lá no nosso enunciado, o seguinte, no item B está escrito aqui, ó, módulo de Z maior que 4, não igual a 4. Então, como é que ficaria o meu desenho? Qual que seria a diferença? Né? Como é que eu desenharia isso? Qual que seria a diferença em relação ao que a gente fez aqui? É o seguinte, ó, para módulo de Z igual a 4, a gente tem a circunferência, ou seja, é a linha cuja distância do centro até qualquer um dos pontos é 4. Se eu falar que é maior que 4, as distâncias têm que ser maiores, então não vale isso aqui, ó. Igual a 4 já não vale. Então, se eu marcar um ponto aqui, ó, a ideia é pensar no seguinte, se eu marcar um ponto aqui, qual que é a distância daqui até o ponto A? 4. Se eu marcar um ponto aqui, qual que é a distância daqui até o ponto A? 4. Se eu marcar um ponto aqui, em cima da linha, tá? Qual que é a distância daqui até o ponto A, que é o centro? 4. Então, toda essa linha escura aqui representa os pontos cuja distância deles até o centro é igual a 4. Quando eu falo que tem que ser maior que 4, eu tenho que pensar nos números à frente desses aqui. Então, ó, em vez de pegar esse pontinho vermelho, eu vou pegar um ponto aqui mais em cima, né? Aí, se eu medir daqui do pontinho azul até o centro, dá maior que 4. Beleza. Vou pegar outro ponto aqui do lado esquerdo. Até o centro, a distância é maior que 4. Aqui é maior, aqui é maior, aqui é maior. Então, onde eu estou marcando com pontinho azul aqui, ó, sempre vai ser uma distância maior do que 4. Quantos pontos tem? Infinitos. Na verdade, eu tenho que preencher toda essa região aqui, ó. Só colocar o desenho correto. Então, tem que preencher toda essa região aqui, ó, para fora da circunferência. Então, a circunferência já não conta mais, por isso que eu deixei pontilhado, porque é igual a 4. E a região que eu tenho que destacar aqui é toda essa do lado de fora aqui, ó, da circunferência. Tá? Então, por que eu estou marcando todos os pontos do lado de fora da circunferência aqui? Porque todos terão uma distância maior do que 4. Então, nessa parte que eu estou pintando aqui, ó, qualquer ponto que eu pegar, a distância vai ser maior do que 4. Então, não preciso fazer as contas de novo. Eu já sei que módulo de Z igual a 4 indica a circunferência de raio 4. Então, se eu quiser calcular módulo de Z maior que 4, eu vou pegar fora da circunferência. E se fosse módulo de Z menor que 4? Seria dentro da circunferência. Então, aqui, ó, dentro da circunferência eu tenho módulo de Z menor que 4. Fora da circunferência, módulo de Z maior que 4. Em cima da circunferência, como a gente viu, igual a 4. Então, em cima da linha igual, abaixo, menor, e a distância aqui, qualquer ponto aqui, ó, por exemplo, se eu marcar um ponto aqui, ó, daqui para o centro é 2, menor que 4, tá valendo. Se eu pegar um ponto fora, aqui, ó, 6, maior que 4,
Então, é toda essa região aqui. Então, o correto seria eu pintar de uma cor aqui, marcar certinho, né? Mas eu coloquei os tracinhos só para indicar que seria essa região. Então, fora da circunferência maior, dentro menor, em cima igual. Tá? E aí dá para a gente mudar um pouquinho, em vez de lugar de colocar Z, como vocês viram nos outros itens, posso colocar, por exemplo, Z mais 2i, né? E pensar o que acontece se eu fizer, por exemplo, maior que 4, ou menor que 4, ou igual a 4, o que vai virar. Não vai dar tempo de a gente falar disso hoje. Na próxima aula a gente fala sobre isso e tenta fazer alguns problemas também. Mas a ideia é, o que eu quero que vocês consigam fazer depois? Olhar para o desenho, né? Então, por exemplo, tiver um círculo aqui, tiver pintado só a parte interna. O que isso significa? Ah, mas isso é um módulo de um número complexo menor que o raio da circunferência. Se tiver só a circunferência, significa que é igual. Se estiver fora da circunferência, significa que é maior. São 3 regiões que eu quero que vocês consigam identificar. Depois a gente vai treinar um pouquinho com isso aí. Tá? Alguma dúvida até aqui? Antes da gente finalizar? Perguntas? Não? Então é isso. Tá? E aí na próxima aula, na sexta-feira, a gente treina um pouquinho mais sobre essa questão dos módulos aí. Aí, sempre que der, vou tentar colocar outras questões dentro dos conceitos de números complexos.